O Brasil hoje é um país que tem um Estado ineficiente com uma carga tributária de uma das maiores do mundo. Não há dúvida disso. Cara, já concordamos aqui. O ponto independente do país que a gente quer construir no futuro, eu não sei se, diante da desigualdade que a gente tem na frente, é de se esperar que a iniciativa privada vá resolver integralmente o problema da desigualdade no Brasil. Eu acho que a eficiência pode ser de parcerias entre a iniciativa privada e o Estado, na medida em que haja um interesse público no Estado em fazer investimento, por exemplo, em uma favela, em capacitação de pessoas, em, por exemplo, fazer um curso de empreendedorismo para mulheres ou para molecada que amanhã vão ser profissionais, com apoio de empresas. Eu nunca vi, tá, Alex, uma grande empresa entrar, se você tiver algum exemplo, uma grande empresa entrar numa quebrada e fazer de forma integral um projeto que realmente traga impacto para aquelas pessoas, entendeu? Por isso que meu ponto é mais realista, assim, saber qual que seria a saída. Mas tem alguns, mas depois eu vou deixar ele responder, depois eu quero também comentar alguns que eu já vi. Mas... Tá, eu tenho um exemplo muito claro de um amigo meu que é ídolo meu, que é um ídolo que eu tenho, que é o Edu Lira. Nossa, Por meio de uma ONG totalmente sustentável, onde essa ONG é parceira de grandes empresas da iniciativa privada, o Edu ele consegue mudar realidades de comunidades. Por incrível que pareça, tá? As favelas elas não são grandes, tá? Nós temos algumas favelas muito grandes. Quando a gente fala de Heliópolis, quando a gente fala de Paraisópolis, em algumas outras, mas em geral a favela não é grande, tá? As comunidades elas são pequenas, tá? E todas as comunidades elas têm um microambiente próprio de sobrevivência, cara. Se você pegar o Paraisópolis em si, o Paraisópolis é uma cidade sustentável. Tem 120 mil pessoas, né? São 120 mil pessoas, grandes empresas dentro do Paraisópolis, tá? Comércio pra caramba. A loja, eu vi, acho que é um número, não lembro quando foi isso, acho que 2016, se eu não estou enganado. Tinha uma loja do Casas Bahia que mais vendia no Brasil, era dentro da Paraisópolis. Do Paraisópolis. E aí, assim, é um case total de sucesso. Quando eu falo da iniciativa privada, eu vou tentar colocar de uma forma que não seja muito porrada, tá? Não, só pra... Não, cara. Então eu vou falar da forma porrada. Vocês acham, tá? Que um cara, uma mãe de família, que sustenta 4 filhos com salário mínimo, paga aluguel, água, luz, tem que dar de comer pros filhos, organizar esses filhos na escola, controlar esses filhos para eles não serem do crime, entende mais de administração do que um cara que acabou de se formar na faculdade ou não? É esse ponto que eu tô querendo mostrar. Você tem uma realidade próspera de pessoas que colocaram a própria pele em risco, pessoas que sabem resolver problemas reais da vida. E hoje, quando eu falo com CEOs de empresa, com headhunters, eles falam para mim que a maior dificuldade de se contratar alguém para um grande cargo é porque essa pessoa ela não passou por experiências de vida onde ela sabe solucionar grandes problemas. E aí, quando uma empresa... Ela pergunta pro chefe, como faz? Sim, e quando eu vejo uma grande empresa que ela não consegue enxergar essa mãe dentro da comunidade, como um grande exemplo no diamante que ela pode lapidar para ser... ter um cargo de liderança dentro da empresa, eu acho muito desperdício. Cara. O menino que ele entende com 10 anos de idade que ele precisa ir comprar a bala, vender a bala, tirar o lucro para ajudar em casa, ter capital de giro para comprar mais bala no outro dia e ter reserva de emergência para os dias que chover e que ele não consegue vender no farol. Provavelmente ele entende mais de empresa do que muito diretor que eu converso. Então eu vejo que as empresas elas não têm esse olhar para dentro de comunidade. É simplesmente um olhar preconceituoso, um olhar de barreira. Quando eu converso com amigos meus da Faria Lima,
com investidores, infelizmente eles enxergam a Faria Lima. Os pés deles estão na Faria Lima. E os pés da quebrada estão na quebrada. Então, assim, às vezes quando a gente fala assim, ó, da ponte pra cá, é outra história. É porque realmente existem pontes que dividem essa realidade que se tivesse um pouquinho mais de bom senso, era uma outra realidade. O que é mais valioso? Você pegar um menino que provavelmente pode ir pro crime e dar uma instrução para esse menino ser um grande executivo de uma empresa, ou você simplesmente larga ele de mão para ser um menino que provavelmente pode uma hora colocar o revólver dentro da sua empresa. Questão, se não for por coração, por inteligência, cara. Sim. Você tá desperdiçando uma mão de obra gigantesca, cara. Quantos mestres de obra, cara? Eu fui fazer uma casa, fui construir uma casa, o meu pedreiro entendia muito mais que o meu arquiteto. Ah, isso é... Por quê? Sacanagem com os arquitetos. Por que ninguém apostou nesse cara? Por que lá atrás ninguém apostou? Olha quantas obras ele não fez, né? Olha a mão de obra que o Brasil em si tá perdendo, cara. Olha a questão intelectual que o Brasil tá perdendo. Olha esse conflito de realidade, como ele pode ser poderoso e benéfico para todos e simplesmente não é visto. Sim. Não é visto. E eu até entendo também um pouco pelo lado das empresas, porque quando a empresa ela começa a ajudar demais, a gente tem a máquina do governo também que começa meio que... O que eles estão fazendo aí, né? O que eles estão fazendo? É melhor não ajudar para deixar... Eu até me expressei mal, porque eu falei que não há projetos aí relevantes envolvendo iniciativa privada diretamente nas favelas aí, o exemplo disso é as ONGs, enfim, me expressei errado. O que eu acho é que o Brasil hoje, vamos ser claros, a gente é um dos países mais desiguais do mundo. Sim. Né? E eu acho que não se trata de ações localizadas de empresas em determinadas favelas que vai resolver do dia para noite o nosso problema sistêmico de desigualdade. Nunca. O que eu acho é que as empresas têm papel fundamental, mas eu também acho que o Estado tem o seu papel de fazer políticas públicas que ajudem a diminuir esse gap, né? E aí com parcerias e tudo mais. Na minha cabeça eu não vejo uma outra saída. O problema que aí eu pego no teu ponto. A gente hoje não tem um Estado comprometido em olhar para um Brasil onde exista um pacto social para chegar nessa molecada, por exemplo, em Paraisópolis, tem 120 mil pessoas. Eu estava olhando esses dias, Balneário Camboriú, né? Tem 120 mil pessoas. Você chegar e fazer um curso de capacitação em empreendedorismo, então eventualmente talvez não saia o Alex daqui a 10 anos através de uma política pública clara. Sai o Alex, o Rodrigo, o André, o Fernando, entendeu? Então é uma questão mais de probabilidade de diminuir essa desigualdade no futuro. Esse é o meu ponto, sabe, cara?